Podem sentar, queridos. O profeta Samuel, ele no capítulo 3, ele escuta a voz de Deus. Mas ele não tinha o conhecimento, não tinha o discernimento da voz do Senhor. Aí a terceira vez, ele orienta e ele, ao ouvir a voz do Senhor, ele diga o seguinte: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vamos todos dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Não o pastor Reginaldo, não a pessoa, mas o Espírito Santo nos fala. Primeiro o pregador, porque a gente pensa, nos vezes que nós só pregamos para outrem. Não. Ao preparar o sermão, a gente se prepara também. A gente pede a direção de Deus, pede o direcionamento dele, em que ele quer que você fale, e Deus vai falar, com certeza, aos nossos corações. E um texto que foi selecionado, conforme os irmãos perceberam, faz parte das chamadas bem-aventuranças. Esse sermão, ou a bem-aventuranças, também é narrado no livro de Lucas, capítulo 6 em diante. A Mateus traz com mais detalhes, com mais profundidade a palavra. Mateus é essencialmente um evangelho ético. Por isso que o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, é conhecido como o sermão, a carta magna do cristianismo. A carta magna. O Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, ele tem o caráter de ensinar aqueles que estavam no reino de Deus, adentrando o reino de Deus. Ensinar. Jesus ensinava e Jesus também pregava. São duas coisas diferentes. Ensinar e pregar. Pregar, você pode separar um tema, fazer uma exposição, sem nenhuma interferência, do começo ao final. Já o ensino, não. O ensino requer interação, feedback, respostas. E ele era um magnífico professor. Nicodemo chamava Jesus de Rabi, porque era mestre. E algumas outras pessoas chamavam de Raboni, porque Raboni é o professor dos professores. Jesus era assim. E ele começa a ensinar o seu povo. Ele vence o diabo, no capítulo 4, anterior a esse, mostrando como se derrota o inimigo. Não se derrota o inimigo gritando, ou fazendo qualquer espetáculo contra o diabo. Não! Se derrota o inimigo com a palavra de Deus. Jesus não usou o seu poder que tinha para derrotar o diabo. Mas ele dizia, está escrito. E o diabo foi derrotado. Jesus veio para isso. Jesus veio para aprisionar o diabo e destruí-lo na parousia. Na segunda vinda de Jesus. Aprisionar o diabo. Vocês já ouviram essa expressão? Cão de sítio, né? É antiga, mas eu não sou tão antigo assim, não. Mas eu via muito também, cão de sítio. O cão de sítio é aquele que fica lá no terreno, com a coleira, e passa-se um fio de um lado ao outro. E ele é enganchado nesse fio.
Então, quem quiser se aproximar, ele fica para lá e para cá. Mas tem a limitação. Jesus veio fazer isso. O diabo tem seus limites. Ele não pode fazer nada se o Senhor não permitir e não quiser. Ele está preso. Foi derrotado na cruz do Calvário. E será destruído no final. Por isso que o inferno não foi criado pelo diabo. Às vezes a gente pensa nisso. Não? O inferno foi... Não. Quem criou o inferno foi o Senhor Jesus para lançar o diabo e os seus seguidores. Aqueles que não obedecerem à palavra, aqueles que não seguirem as normas do reino de Deus, serão lançados no inferno. É isso que está na palavra. E o sermão do monte de trabalho. Aí a pergunta seria, uma das perguntas seria, é fácil ser cristão? Depois de tanta coisa, depois do sermão ético, é fácil ser um cristão? Não é fácil. Fácil é ir à igreja. Você tem o seu carro, você pega um Uber hoje, né? É barato, sua moto, tem transporte, bicicleta e a igreja. Mas entrar no reino de Deus é difícil, porque a ética de Jesus é absoluta, é superior. Havia um rabino, um judeu, mestre, que dizia o seguinte: ele não acreditava em Jesus como Messias, mas ele dava uma declaração formidável, fantástica, em relação a Jesus Cristo. Ele dizia o seguinte: se tirarmos o aspecto transcendental das Escrituras, se tirarmos os milagres das Escrituras, e se deixarmos apenas a ética nas Escrituras, a ética de Jesus é a ética melhor do mundo. Isso foi um testemunho de um judeu rabino. Então Jesus ensina. Ele reúne os seus discípulos logo em seguida e começa a dizer: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando, aproximou-se dele e seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A bem-aventuranças, ela tem 3 partes. A primeira parte é uma atribuição, a própria aventurança, bem-aventurança. Você recebe. Bem-aventurados, bem-aventurados. A segunda parte, ele descreve quem recebe essa atribuição. Os que choram, os mansos, os humildes. É a segunda parte da bem-aventurança. E a terceira parte da bem-aventurança é a razão. É o propósito. Por que as bem-aventuranças? Então o propósito é logo em seguida. Bem-aventurados os humildes, porque eles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão. Bem-aventurados os humildes, os mansos, porque eles herdarão a. E também devemos entender as bem-aventuranças no sentido, quando lemos as Escrituras, nós colocamos, nós projetamos as bem-aventuranças para o futuro. Lucas? Futuro. Vai acontecer no futuro. Eu não tenho que me preocupar com a vida de hoje. Vai no futuro. As bem-aventuranças começam já no presente. Era isso que Nicodemos não entendia, gente. Nicodemos não entendia. Como aquele rico, aquele jovem rico também não entendeu. Quando ele pede ao Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Aí ele diz: olha, segue os mandamentos, cumpre os mandamentos, vá à sinagoga, jejum 3 vezes na semana. E ele olhava para Jesus e disse: esta vida é fácil. Por que tudo isso é fácil?
tudo isso eu faço. Aí Jesus entrou lá no fundo do coração desse povo. Jesus vai sentir lá no fundo do nosso coração. Ele vai tocar naquilo que nós mais amamos para nos provar, para ver se nós merecemos estar no reino de Deus ou se estamos apenas marcando um passo dentro da igreja. Aí ele diz, falta-lhe uma coisa, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Agora ficou difícil. Eu tenho um carro, se ele exercício seria difícil, mas você tem seu carro. Imagina todas as propriedades que ele tinha, que era um jovem rico. Aí ele fez, tchau, Jesus. E foi embora. Aí Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, você quer a vida eterna? Você almeja herdar a vida eterna? Falta também uma coisa. Se você não nascer do alto de Deus, você nem vê o reino de Deus. Essa é a condição sine qua non. Ver o reino de Deus para entrar. E a outra é, se você não nascer de novo, você não entra nesse reino. Então a condição para entrar no reino de Deus não é ser religioso, não é ser rico, não é ser bonito, assim como os pastores dessa igreja, não? Mas é nascer de novo. Deixar que o Espírito Santo penetre na nossa vida, mude a nossa mente, mude a nossa atitude, mude o nosso coração. E agora eu vou viver para Deus, só para Deus. Porque eu não posso ser amigo deste mundo. Porque se eu não for amigo deste mundo, eu não sou amigo de Deus. Aí alguém pode repreender o pastor. Ah, pastor, Deus não amou o mundo de tal maneira? Quando se fala que mundo é os valores deste mundo. Não é um mundo criado por Deus. Que tudo que Deus criou é bom. Mas são os valores desse mundo. Por isso que o Sermão do Monte vai contra, é uma ética contra os valores deste mundo. São valores diferentes. E agora você tem que nascer, você tem que participar desse reino, você não tem que levar as coisas à brincadeira, porque é sério o reino de Deus. Você precisa nascer, eu preciso nascer, nós precisamos nascer de novo. É a condição que nós encontramos em Mateus. E esse novo nascimento, no capítulo 4 do mesmo livro, 17, veja só o que Jesus diz. 4:17. Dele então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. No versículo 23, ele diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, compreender o reino de Deus, compreender a sua ética, O versículo 3, nós vamos entrar agora no versículo 3 desta bem-aventurança. Quando ele diz aqui, bem-aventurados os pobres, essa tradução não é fidedigna. A tradução melhor seria pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre. Jesus começa um discurso diferente dos pregadores, diferente dos escribas, diferente de qualquer outro pregador já existente. Ele começa a valorizar logo a classe mais miserável da comunidade. Jesus está dizendo que bem-aventurados são os amigos.
Bem-aventurados são os imperadores, os governadores, as autoridades, os ricos, os comerciantes. Mas ele está dizendo que bem-aventurado, a primeira característica, a qualidade da bem-aventurança é que é o pobre em espírito. Pobre em espírito. E aqui tem duas correntes, eu vou entrar na principal. Vamos esquecer a ideia de que Jesus está falando da pobreza, da miserabilidade. Também. Mas ele não está dizendo que a condição de entrar no reino de Deus é porque é pobre. E a condição de não entrar é porque é rico. Ele não está dizendo isso no texto. Ele está dizendo que os pobres em espírito. Há pobres que não estão no reino de Deus. Como há ricos que estão no reino de Deus. Porque é outro tipo, outro significado dessa palavra aqui usada, pobreza, que é aquela pobreza que você reconhece a sua insignificância, reconhece a sua impotência diante de Deus. Você se coloca na condição de pecador, de miserável pecador, que precisa de Deus. É essa a condição de pobre. Que você possa olhar, Deus é Criador, e eu sou uma criatura. A criatura não tem o que dizer, é o Criador que tem que fazer. Jesus começa a ensinar desta forma, pobres em espíritos, não é? Porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus. Quando nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, a nossa fragilidade, é que o reino de Deus pertence a nós. Reino de Deus. Estamos no reino de Deus. Porque o reino de Deus é a submissão do reino de Deus. Pobre, porque em Isaías 66, no versículo 2 diz, porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor, mas para esse olharei para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra, Isaías 66, 2. E no mesmo livro de Isaías 57, 15, nós encontramos, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Quando a gente reconhece que nós estamos abatidos, estamos passando por um momento difícil na vida, aí o Senhor vem ao nosso, quando nós nos humilhamos diante dele. Se você se humilha diante de Deus, o que acontece? Ele o exaltará. Agora tem pessoas que às vezes na igreja acham que é maior do que Deus. É a autoridade. Pode fazer tudo. Mas a Bíblia está dizendo, Deus é o Senhor de nossos vidas. Ele é o Criador. Quando nós reconhecemos isso, Ele atua na nossa vida, gente. Ele é aquele socorro bem presente nas angústias, em nossas tribulações. É aquele que não está distante. Algumas religiões colocam seus líderes numa distância do Deus dele, tão distante que não pode ouvir o clamor e o lamento dos seus filhos, dos seus filhos. Mas Deus escuta não só a nossa voz, mas Ele sonda os nossos
corações, como ele escuta um adulto, como ele escuta também um choro de uma criança no deserto. Esse Deus assim, chega perto de você. Ele é transcendental, longe, mas ao mesmo tempo ele é imanente, ele é perto. Ele está aqui nessa noite. Ele está perto de você. Ele está dizendo para você que você é bem-aventurado. Ele está dizendo que você que reconhece a sua incapacidade e coloca todas as decisões no Senhor, ele está dizendo que você faz parte do reino dele. Nós fazemos parte do seu reino. É isso que ele está dizendo aí, no ouvido de vocês, no coração, no meu coração. Durante a semana ele está dizendo, olha, estou contigo. Com a linguagem moderna, né? Estou contigo no ar. Eu vou contigo. Eu vou caminhar com você. Eu vou colocar você nos meus ombros. É aquela figura metafórica da ovelha que cuida da sua ovelha. O pastor que cuida das suas ovelhas. Vê ela triste, abatida, longe, em perigo, mas ele chega na hora certa. Na hora certa. No momento certo. A outra bem-aventurança, eu estou olhando bem o relógio para não ficar tão prolixo, né? Como na sala de aula, na sala de aula passa 3 horas depois. 3 horas ensinando, mas a mensagem tem que ser dentro do tempo. E aqui eu tenho agora a segunda bem-aventurança. Vamos ficar com as qualidades pessoais, individuais do reino. Deixa eu chamar a atenção uma coisa. As bem-aventuranças, as qualidades, não é opcional. Por exemplo, eu escolhi ser manso. Mas eu choro. Eu não pratico justiça nenhuma. Não é opcional. É como o fruto do Espírito Santo. Você não pode dizer a Deus, olha, eu tenho paz. Não tenho fé, não tenho amor, não tenho benignidade, não tenho esperança. Você não pode separá-los. Porque o Espírito é tudo isso. É como as bem-aventuranças. Essas qualidades, todas elas, devem estar no cristão, naquele que faz parte do reino de Deus. Ele tem que reconhecer as limitações. Ele tem que reconhecer que é um pecador que precisa de Deus. Ele tem que reconhecer agora que os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram, essa palavra usada aqui para o choro, é uma palavra grega que ela reflete com profundidade a dor de uma perda de um ente querido. Dói demais, não é? Você perdeu uma mãe, um pai, um irmão, um amigo. É essa dor aqui que ele está falando. Os que choram, os que sentem dor. Aí nós sentimos outros tipos de dores. Sentimos dor quando somos frustrados. Sentimos dores quando nós somos não compreendidos. Sentimos dores também quando nós somos rejeitados. Já pensou a dor da rejeição? É uma das piores, gente. Não ganha para a dor de uma pessoa amada. Mas a rejeição, eu passei por esta dor e me foi preciso quase um ano para me recuperar. Porque quando a dor da rejeição, você olha para dentro de si. Você começa a analisar, você vê, puxa vida, será que eu sou essa pessoa? Será que eu não tenho valor? Será que não há nenhuma característica boa em mim? Então você começa a se julgar.
a se sentir culpada pela rejeição. Mas essa dor aqui é uma dor que pode ser por uma doença física. Pode ser uma dor de relacionamento entre pais e filhos. Pode ser uma dor de relacionamento conjugal. Essa dor que nós passamos. Daí a função principal da igreja, que é ensinar que a dor, ela, em certa forma, ela pode ser negativa e positiva. Há um ditado que diz que a dor é uma boa professora. É com a dor que nós vamos reconhecer nossos verdadeiros amigos. É na dor, é no sofrimento, é na tristeza. Você já imaginaram, você está tudo bem, aí você é visitado o dia todo, todos os dias da semana, sua amiga, seu amigo, aquele que vai para o shopping todo fim de semana, festa, balada, tanta coisa. Aí vem uma doença, uma enfermidade. Aí quantas vezes você recebe uma visita de uma pessoa dessa? Dificilmente você recebe. A dor também mostra isso. Mas a dor tem um aspecto positivo, que a dor nos leva para próximo de Deus. Porque com a dor eu sei que eu não posso vencer a minha angústia, o meu aperto no peito, o meu clamor, a minha amargura. Eu não posso vencer sozinho. Então, se eu não posso vencer sozinho, então eu vou pedir ajuda. E ajuda não é na horizontal. Ajuda é na vertical. Eu clamo ao Senhor. Ele me ouve e Ele me atende. Ele atende você no momento mais difícil da vida. Os que choram. E a razão e o propósito desse choro é porque seremos consolados. A dor, a tristeza pode durar, conforme a Bíblia, o salmista, a noite toda. Mas a alegria vem pela manhã. Quando nós resolvemos enfrentar os embates da vida, as intempéries da vida, as dificuldades da vida, gente, esse Senhor vai estar do nosso lado. Não é a minha força, a sua força, mas é a força de Deus Todo-Poderoso. Então é esta dor dos que choram, porque serão consolados. Assim como Jesus consolou as pessoas. Há exemplos, inúmeros exemplos na Bíblia. Eu não vou citar aqui porque teríamos que ter 2 dias para citar os exemplos de Jesus. Aquela mulher samaritana estava angustiada, querendo libertação da sua vida. Jesus chega e a liberta. Aquele homem almejava enxergar o mundo, sofria todos os dias. Veio Jesus e dar a visão. Uma mulher que sofreu um fluxo há 12 anos, sofrendo diariamente. Jesus chega, ela só ao tocar nas suas vestes, ela fica curada. Vem aquele outro com 38 anos, esperando uma oportunidade no tanque de Betesda. Vem o Senhor Jesus e cura. Então Ele sempre vai estar presente em nossas vidas. E por último, nós vamos discorrer agora em poucos minutos sobre bem-aventurados os mansos.
Aqui é difícil, porque eles herdarão a terra. Mansidão, controle. A Bíblia diz que havia um homem mais manso de todo o tempo, né? Que foi o profeta Moisés. Número do capítulo 12. Ele é assim, manso. Jesus é um exemplo por excelência de mansidão. Jesus é um professor amável. Jesus é um professor gentil. Dificilmente Jesus reprovaria com aluno, porque ele acompanhava até o final. Ele acompanhava até o final. Mesmo aquele aluno que tivesse alguma deficiência, para o mestre era a oportunidade de trabalhar mais, de fazer mais por alguém. Manso. Mansidão. A Bíblia fala muito sobre a mansidão. Eles herdarão a terra. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:31, diz: abandone toda amargura, todo ódio e toda raiva. Evite toda gritaria, insultos e maldades. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, ele diz uma coisa muito profunda para nós nessa noite. Ele diz: cuidando para que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Uma tradução ela diz o seguinte: extrair a raiz. Não é podar a raiz. Tem muita gente que faz parte da igreja, não do reino, que estão podando a amargura, o ódio, o rancor, o ressentimento. Estão cobrindo com disfarces. E às vezes esse disfarce beira para a espiritualidade, mas uma espiritualidade falsa, superficial, mecânica. Que a Bíblia não diz que a gente tem que dar tempo, tirar um pouquinho aqui. Ela diz que no reino de Deus, você tem que cortar, extrair a amargura. Não é possível que alguém da igreja oferte e tenha problema com seu irmão e continue ofertando. Não faz parte do reino. Faz parte da igreja. Mas o reino de Deus é isso. É tirar tudo que nós sentimos. E manso não é ser covarde. Muita gente acha que eu sou assim, brincou comigo, dou troco. Tem uma faca na língua, não é isso? Não leva o recado para casa. Eu tenho pavio curto. É assim que nós ouvimos. Não. Isso não faz parte da característica de quem está no reino de Deus. É tirar. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou humilde e manso. Humilde e manso. Enquanto Judas chega para ele, naquele momento da traição, está ali no jardim, numa noite sombria, ele havia dito que combinou que era aquele que ele ia beijar,
E Jesus sabia que ele ia fazer isso. E ele, quando não vê o Senhor Jesus, ele dá um beijo. Jesus não recusa o beijo de Judas, mas ele aceita o beijo de Judas. Amigo, para que vieste? Chama de amigo. Amigo. Jesus é amigo, nosso amigo. Você tem que ser amigo um dos outros. Não deve haver diferenças na igreja do Senhor, mas tratar os irmãos como um amigo, com benignidade, com amor, com carinho. Se você faz parte do reino de Deus, então demonstre essa qualidade para pertencer a esse reino de Deus. Amigo de Deus. Enquanto a multidão é interessante, e Jesus vai dizer: Senhor, manda raio e destrói todo mundo aqui. Não era fácil para ele? Era muito fácil o poder dele fazer isso. No momento da crucificação, quando eles escolheram Barrabás. Nós queremos Barrabás. Um malfeitor, um ladrão, um homicida. E Jesus, ouvindo tudo aquilo, sendo pregado numa cruz que não era a cruz dele, era a nossa cruz, mas ele ficou como uma ovelha, conforme Isaías, não abriu a sua boca, mas quando ele falou, ele pede para que Deus os perdoe. Isso é mansidão. Mansidão é saber a força que você tem para destruir, aniquilar alguém e não faz. Isso é ser manso. Eu posso destruir esse casal aqui na igreja. Eu tenho força para isso. Mas eu não faço, porque Jesus não faria e ele me ensinou a não fazer. É isso que nós precisamos viver em nossas igrejas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que Deus nos abençoe. Amém.